da Petrobras, depoimento de Alberto de Carvalho, entrevistado por Eliana Santos. Madre de Deus, 8 de outubro de 2004. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número MPET, T-Madre 018. Ok, gravando. Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de começar essa entrevista pedindo que o senhor nos falasse o seu nome completo, data e local de nascimento. Bom, meu nome completo é Alberto Carlos Fonseca de Carvalho. Nasci em 27 de 9 de 1965. Você pode contar pra gente como que foi a sua entrada na Petrobras e como foi? Bom, em fevereiro de 84 eu estava concluindo a escola técnica, eu tinha feito o curso técnico de eletrônica e eu precisava arrumar um estágio e o pessoal da escola indicou a Petrobras como um bom campo e que eu viesse aqui ao terminal de Madre de Deus. Eu então não tinha a menor ideia de onde ficava a Madre de Deus, fui à rodoviária, peguei um ônibus e vim para cá. Já vim no final do expediente, né? Já cheguei com tudo quase fechado e acabei fazendo uma entrevista, acabei começando aqui como estagiário na instrumentação. 3, 4 meses de estágio, houve um concurso para operadores, o pessoal do setor de treinamento escreveu todos os estagiários na época, automaticamente nós fizemos uma prova, passamos no concurso e fizemos um curso de formação. 1º de novembro de 84 eu comecei a trabalhar como operador no terminal. Você pode contar pra gente um pouquinho como que foi essa passagem desses setores, como que é um pouquinho o seu trabalho? Bom, posso falar de uma coisa bem curiosa que aconteceu no intervalo, né, na chegada para o terminal de Madre de Deus, que a minha infância eu vinha sempre pescar em Madre de Deus, né? Pescar e não tinha a menor ideia que aquele local que eu ficava do lado, que via os tanques, que via o símbolo da Petrobras, que era o terminal de Madre de Deus, né? Então, quando eu cheguei aqui, que eu via o logotipo e eu reconheci 10, 12 anos depois da época que eu pescava aqui, um lugar que eu nunca imaginei que ia trabalhar num lugar como esse, exatamente no lugar que eu pescava. Foi assim, me lembro muito disso, porque foi muito curioso eu chegar fazer o ônibus fazer a curva e eu chegar num lugar que eu vim a infância inteira pescar na ponte aí de Madre de Deus e não sabia onde é que estava. Mas eu comecei em 84 trabalhando como operador de utilidades. Eu trabalhava na caldeira aqui do terminal, passei um ano trabalhando entre caldeiras e derivados, né? Depois eu fui para o parque de GLP, trabalhei no parque de GLP 9 anos. Fui promovido a operador 2, mas acabei voltando para o parque de derivados, que é o parque onde tem o pier. Trabalhei mais 9 anos lá. Fui operador 2, supervisor de turno, depois passei a trabalhar com qualidade, responsável por auditorias. E, por fim, em 2003, eu fui convidado pelo gerente do terminal para ser o coordenador do parque de GLP, que tinha sido onde eu praticamente iniciei minha carreira profissional na empresa, né? Então foi uma coisa muito gratificante voltar e poder implementar aquelas ideias que a gente passa o tempo todo pensando, mas se eu fosse o chefe, eu podia fazer desse jeito. Então eu tive a chance de chegar lá e poder implementar as minhas ideias. E o que é o GLP? GLP é o gás liquefeito de petróleo, né? É uma sigla. É o gás de cozinha, né? A gente, na realidade, não carrega botijões, né? A gente carrega em grandes tanques, a gente tem em grandes tanques, em grandes esferas, grandes volumes, a gente mantém estocado aqui, a produção da refinaria Landulfo Alves. Conta um pouquinho assim pra gente que não conhece muito como que se dá esse seu trabalho, né? Principalmente agora estando lá. Bom, para explicar um pouquinho mais do que é o GLP, no processamento do petróleo pela refinaria Landulfo Alves, os derivados mais leves, os gases são separados e são estocados em esferas, porque se estiverem num vaso aberto, eles se evaporam. Então, da refinaria eles bombeiam para a gente então tem a função de
tirar toda a água do produto e resfriar. A gente resfria o GLP para que ele possa ser estocado a uma pressão bem baixa. Trabalhamos desse jeito e quando o navio chega, a gente carrega o navio e transfere para o norte, nordeste, para o sul, né, tá abastecendo o mercado. Então, basicamente, a gente trabalha para garantir o escoamento da produção da refinaria e basicamente é isso, né, carregando navios, recebendo, transferindo produtos. Nesse tempo todo de empresa, você tem alguma história, assim, uma outra história marcante que você tenha vivido, engraçada, que você queira contar para gente? Tem uma história que não é tão engraçada, mas depois, quando a gente pensa no caso, se torna até curiosa. Eu trabalhava no GLP, eu tinha o sujeito que era o chefe na época, era um cara que era muito meu amigo, né? E que a gente tinha uma grande intimidade. Então, houve uma greve em 88, 89, e a greve foi daquelas que a instrução era não opera nada e a gente vai realmente parar tudo e as pessoas que estavam dentro não saem, quem está fora não entra. E nessa greve a gente fez de tudo, né? Passamos aqui 2, 3 dias, 3 ou 4 dias, melhor dizendo, e a instrução era fazer greve de fome, dificultar a operação. E esse sujeito, que era muito meu amigo, ele tinha a responsabilidade de garantir que ia operar. Então a gente fazia toda a pressão psicológica possível no sujeito, né? Olha, essa bomba vai cair, você vai ter problema, a pressão vai subir, vai abrir a PSV, vai queimar, você está enrascado. A gente fez tanta pressão nesse sujeito que ele chegou para mim, e a primeira vez que eu o vi irritado com qualquer coisa, ele chegou para mim, olhou muito sério e fez: olha, Alberto, enquanto eu estiver aqui, você não vai ser promovido para nada, você não vai sair, não vai fazer mais nada. Isso aí, naquela época, me marcou, porque veio de um amigo, né? Era um objetivo comum, todo mundo queria receber um aumento, mas eu percebi que tinha passado um pouco do limite. E ele depois pediu desculpas e tudo mais, mas isso pediu desculpas alguns meses depois. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Eu digo, não vai dar certo, enquanto esse cara estiver aqui eu tô frito. Mas não houve nenhum problema, né? E hoje eu tô aí para contar a história que fui a coordenador, né? Quer dizer, fui promovido, não teve nenhum problema, apesar de nessa greve ter recebido carta de demissão e ter, vamos dizer assim, teoricamente sido demitido, né? Trabalhando. Mas tudo se resolveu. E como que foi essa greve? Conta um pouquinho assim pra gente. Essa greve foi uma greve, foi uma das primeiras. Em 83 teve uma greve onde muita gente foi demitido, né? Então as greves posteriores eram muito cuidadosas, né? E essa, se não me engano, foi 89, alguma coisa, 87, 89, e foi uma greve muito dura. Foi a primeira greve que a gente conseguia fazer com muito mais força. E foi uma greve, não foi tão longa quanto a de 93, 94, né? Mas foi uma greve de uns 15 dias e a gente pensava naquela época que a gente ia conseguir parar a empresa ao parar o GLP do terminal de Madredeus, né? Não consegui. Não conseguimos, mas acho que a gente ganhou alguma coisa. Não me lembro bem, viu, quanto a gente ganhou, mas valeu a pena. Uma experiência de vida, experiência profissional, foi interessante. Você é filiado ao sindicato, Sim. né? Tem mais alguma outra história marcante, assim, que você tenha vivido? Tem várias histórias, mas Em relação às lutas sindicais? Em relação às lutas sindicais, não tenho outras histórias não, viu? Mas podia dizer que eu tenho mudando um pouco do assunto, mas tem uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, nem faz muito sentido falar, mas a questão da gente... Eu gosto muito dessa história da farda, muito da empresa, muito da Petrobras. Então, eu me amarro muito na história de vestir a farda, né? E de colocar uma farda que tem o verde e amarelo. Eu acho isso aí como é que se diz? Acho que não tem uma empresa que tenha uma farda que represente melhor a própria empresa e a responsabilidade de todo mundo, né? Eu acho isso muito interessante. Como você vê a relação do sindicato com a Petrobras hoje? Assim, como que você via quando você entrou? Olha, eu acho que a relação antiga era muito marginal, né? Então o sindicato estava de um lado, a empresa de outro, e isso era uma coisa que todo mundo se beneficiava das ações,
mas era uma coisa que deveria ser esquecida e as pessoas evitavam discutir e ir mais profundamente. Mas eu vi nessa relação, na continuidade, um amadurecimento, né? Hoje em dia a gente tem uma relação muito favorável, uma participação muito mais forte dos empregados, independente até do fato de ter ou não um sindicato, mas o fato da valorização do empregado, né? Foi construído, né? Foi obtido pelo sindicato, pelas relações, mas principalmente por um amadurecimento das pessoas, das relações de trabalho. Então eu vejo hoje uma relação muito mais fácil, aberta, até diria promissora, né? Então é uma relação muito melhor hoje em dia. Você teria uma outra história assim que você tenha vivido nesse tempo de empresa, que você gostaria de contar pra gente, registrar algo que tenha marcado? Acho que não me ocorre uma aqui assim que seja realmente tão marcante assim. Nenhuma outra que você queira contar? Ou... Não, acho que não. Não? Acho que não. Acho que eu já dei um testemunho tanto para quem não pretendia falar nada. Alberto, você pode falar pra gente então o que você achou de ter participado dessa entrevista contribuindo para o projeto Memória Petrobras? Eu achei super interessante. Fui resistir ao máximo vir aqui, viu? As luzes e as câmeras e vocês assim, eu não tinha passado por essa experiência, estou aqui com a mão gelada, né? Mas eu li aquele livrinho lá, o Almanac, né? E fiquei pensando, eu digo, pô, mas perdi uma grande oportunidade de ter escrito alguma coisa e ter participado. Fiquei com inveja mesmo do pessoal que se dedicou a escrever e fez aquilo ali. Eu achei aquilo muito legal. Então, a chance de poder agora registrar meu ponto de vista, minha posição, eu acho isso super bacana. Acho uma iniciativa muito legal mesmo da empresa. Foi ótimo. Muito obrigada. Ok, obrigado, Nina. Obrigada. Obrigado, meu cara.